Capítulo 2. Pensamentos são coisas. Título 1. O homem quem pensou sua sociedade, com Thomas Edison. Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas é quando se misturam à definição de objetivos, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza ou outros objetivos materiais. Há alguns anos, Edward Bernays descobriu que o quanto é real que você pode pensar e enriquecer. Sua descoberta não aconteceu de uma vez só. Chegou aos poucos e começou com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Burns era ser definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Preste muita atenção à história de como ele transformou seu desejo em realidade e você terá uma compreensão melhor dos princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou esse pensamento passou por uma cabeça pela primeira vez, ele não tinha condição de agir para torná-lo realidade. Havia dois problemas no caminho. Ele não conhecia Edison e ele não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Orange, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edison. Esses problemas teriam desanimado a maioria das pessoas de tentar realizar seu desejo. Mas esse não era um desejo comum. O inventor e o vagabundo. Edward Bernays apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre esse primeiro encontro, Edison disse sobre Bernays: ele estava aqui na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão de seu rosto que transmitia a ideia de que ele estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Anos de experiência com os homens me ensinaram que quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Dei a ele a oportunidade que pediu, porque vi que estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria. Eventos subsequentes provaram que eu não cometi um erro. Não pode ter sido a aparência do rapaz que abriu as portas para o seu começo no escritório de Edison. Ele depunha-se contra ele definitivamente. O que contou foi o que ele pensava. Bernays não se tornou sócio de Edison na primeira conversa. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edison por um salário bem simbólico. Passaram meses, nada aconteceu para tornar mais próximo a meta de Bernays, a meta que Bernays havia estabelecido como objetivo principal definitivo. Mas algo importante estava acontecendo na cabeça de Bernays. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos disseram com propriedade: quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Bernays estava pronto para uma sociedade com Edison. Estava determinado a se manter pronto até conseguir o que queria. Ele não disse a si mesmo: bom, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar arrumar um emprego de vendedor. Mas disse: vim aqui para ser sócio de Edison e vou conseguir o que quero, nem que eu leve o resto da minha vida. Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotassem um objetivo definido e o mantivessem até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Talvez o jovem Burns não soubesse disso naquele momento, mas a determinação canina e a persistência em se concentrar em um único desejo desgastariam toda a oposição e o levariam à oportunidade que ele procurava. Quando a oportunidade chegou, veio de uma direção diferente e uma forma distinta das que Burns esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem um hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Talvez por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade.
Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo aparelho, conhecido na época como máquina de ditado Edison. Seus vendedores não se entusiasmaram com a máquina. Não acreditavam que pudesse ser vendida sem um grande esforço. Burns viu uma oportunidade. Ele havia chegado silenciosamente, escondida na máquina de aparência esquisita que só interessava a Burns e ao inventor. Burns sabia que podia vender a máquina de ditado de Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz. E Burns vendeu a máquina. De fato, vendeu tão bem que Edison deu-lhe um contrato para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Com essa associação, Burns ganhou muito dinheiro e enriqueceu, mas também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar em enriquecer. Não tenho como saber quanto dinheiro rendeu aquele desejo original de Burns. Talvez tenha rendido ele uns 2 ou 3 milhões de dólares. No começo do século XX, seriam mais ou menos 50 milhões em poder de compra no século XXI. Mas o valor se torna insignificante comparado ao bem maior que ele adquiriu. O conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação dos princípios conhecidos. Burns literalmente pensou a sociedade como um grande Edison. Pensou ganhar uma fortuna. Não tinha nada com que começar, exceto o conhecimento de que queria e a determinação de manter esse desejo até realizá-lo. 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da corrida do ouro, um tio do meu amigo Dardy pegou a febre de ouro e foi para o oeste, para o Colorado, cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído pelos pensamentos dos homens que do solo. Ele tomou a decisão e foi trabalhar com a pá e a picareta. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta do metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarde, cobriu a mina e voltou para a casa de Willisberg. Lá, contou aos parentes e a alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram dinheiro para maquinário e seu transporte. Derby decidiu se juntar ao tio e ele foi trabalhar na mina. O primeiro vagão do minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado. Mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas, então chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas desceram, a esperança de Derby e de seu tio cresceram. Mas uma coisa aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles escavaram, tentando desesperadamente encontrar o veio de ouro, mas não foi útil. Finalmente decidiram desistir. Venderam as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam as linhas de falha. Seus cálculos mostravam que o veio seria reencontrado a 1 metro de onde Derby havia interrompido a perfuração. E ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em minério de minas, porque teve a ideia de procurar uma orientação de especialista antes de desistir. Muito tempo depois, Derby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que o desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida. Sem nunca esquecer que havia perdido uma fortuna por ter parado ao método do ouro, Derby lucrou com a experiência em uma nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei ao método ouro, mas nunca vou parar porque os homens dizem não à compra de apólice seguro. Derby ingressou no pequeno grupo de homens que vendiam mais de 1 milhão em seguros de vida anualmente.
Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com a desistência no negócio de mineração do ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Mas mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que esse país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota os havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Comentário. A crença de Napoleão Hill de que todo fracasso traz nela a semente de um benefício equivalente foi a inspiração para o empreendedor e orador motivacional William Root escrever seu livro The Joy of Failure, publicado no final da década de 1990. Não só conta a história do pessoal de Rayleigh sobre usar seus fracassos como degraus para o sucesso, como também reconta histórias de outras pessoas bem-sucedidas que provaram que os ricos e os famosos só chegaram lá a esse patamar por causa da aprendizagem com seus fracassos. Pessoas como o Jack, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma das fábricas de plástico pela qual ele era responsável explodiu. O bilionário Charles foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizagem. Depois fracassou no Wall Street mais de uma vez antes de ter a ideia de crescer e fez dele um homem rico. Sylvester, Bruce, Donald Trump e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender a lição que, em última análise, fizeram deles sucessos. Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Charles, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, freio para ar-condicionado e transmissão automática, disse: desde os 6 anos de idade até me formar na faculdade, a pessoa que fazer 3 ou 4 exames por ano. A pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovado em um deles, está fora. Mas o inventor está quase sempre fracassando. Ele tenta e falha talvez 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas e muitas vezes e continuar tentando e falhando até aprender o que vai dar certo. Fracassos são só tentativas em um treino. Uma aula de 50 centavos sobre persistência. Pouco depois de Derby ter recebido seu diploma na University of Durer, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudou o tio a moer trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente e uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e esmurrou para ela: o que você quer? A criança respondeu mansamente: minha mãe me disse para mandar 50 centavos para ela. Não vou dar nada, respondeu o tio. Vá para casa. Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e viu a parada ali, ele disse: já falei para você ir para casa. Vai ou vai apanhar. Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Ele prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde estava a criança,
Ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou: minha mãe vai ter esses 50 centavos. O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou o meu dólar e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim, ela saiu. O tio sentou-se sobre uma caixa e olhou para a janela, para o espaço, por mais de 10 minutos. Ele estava pensando admirado na chicotada que havia acabado de levar. Debbie também estava pensando, aquela era a primeira vez em sua vida que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer com que o tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou com ele dessa situação? Essas perguntas passaram pela cabeça de Darby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência em comum me foi contada no Velho Moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali no Velho Moinho, mofado, e Darby repetiu a história, que concluiu com uma pergunta. O que acha disso? Que estranho poder aquela menina usou que dominou completamente meu tio? A resposta para essa pergunta seria encontrada nos princípios descritos nesse livro. A resposta é plena e completa. Contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente. Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode visualizar o poder nesse capítulo, ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para essa possibilidade, vai encontrar algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor, nesse momento, o mesmo poder irresistível. Ele pode aparecer na sua frente de uma ideia única, ou pode vir com um plano completo, com um objetivo. Pode até fazer você voltar às experiências passadas de fracasso ou de derrota. E, assim, pode trazer à superfície alguma lição para a qual você pode recuperar tudo que perdeu na sua derrota. Depois que expliquei a Derby o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguro de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que ele havia aprendido com a criança. Derby assinalou: toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar sem comprar após, eu via aquela criança parada ao velho moinho, os olhos brilhantes, desafiadores, e dizia a mim mesmo, tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreram depois que as pessoas disseram não. Ele também lembrou seu engano de ter parado a apenas 1 metro do ouro. Mas, disse, aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja, e esse era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso algum dia. As experiências de Derby foram comuns e simples, mas continha a resposta para o seu destino de vida. Na verdade, para ele, as experiências foram tão importantes quanto a própria vida. E ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências, porque as analisou e encontrou a lição que ensinavam. Mas, e se você não vir os eventos de sua vida com experiências tão profundas e importantes? E quanto ao jovem que ainda não tem nem um pequeno fracasso para analisar, onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? Exatamente por isso que esse livro foi escrito, para responder essas perguntas. Para transmitir minha resposta, construí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar clara na sua cabeça. Esses princípios pode ser um catalisador que vai fazer a sua resposta surgir de repente, como uma ideia, um plano ou um objetivo. Uma ideia sólida é tudo que você precisa para alcançar o sucesso.
Esses 13 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias, consciência e sucesso. Antes de continuar na descrição desses princípios, você precisa saber: quando a riqueza começar a chegar, ela vai chegar tão depressa e com tanta abundância que você vai se perguntar onde ela esteve esse tempo todo. Essa é uma declaração surpreendente, especialmente quando você leva em consideração a crença popular de que a riqueza só chega para quem trabalha duro e por muito tempo. Quando você começar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza começa com um estado mental, com uma definição de objetivos, com pouco ou nenhum trabalho duro. O que você precisa saber agora é como obter esse estado mental que vai atrair riqueza. Passei 25 anos pesquisando a mesma resposta para essa pergunta, porque eu também queria saber como homens ricos ficam ricos. O que você vai descobrir é que, assim que dominar os princípios dessa filosofia e começar a aplicá-los, sua situação financeira vai começar a melhorar. Tudo que você trocar vai começar a se transmutar em um bem para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da pessoa comum é ter familiaridade com a palavra impossível. Sabemos todas as regras que não vão funcionar. Conhecemos todas as coisas que não podem ser feitas. Esse livro foi escrito para aqueles que procuram as regras que tornaram outros bem-sucedidos e estão dispostos a apostar tudo nessas regras. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso acontece para aqueles que se permitem tornar conscientes do fracasso. O propósito desse livro é ajudar você a aprender a arte de mudar a mentalidade consciente do fracasso para consciente do sucesso. Outra fraqueza é o hábito de mensurar tudo e todos por as próprias impressões e crenças. Alguns eleitores terão dificuldade para acreditar que é impossível pensar em enriquecer, porque seus hábitos de pensamento incluem pobreza, miséria, fracasso e derrota. Esse tipo de pensamento me faz lembrar a história de um homem que chegou à China para estudar que chegou da China para estudar na Universidade de Chicago. Um dia o presidente Harper encontrou esse rapaz no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. Ele perguntou o que caracteriza o povo norte-americano o rapaz considera mais notável. Ora, respondeu o estudante, o formato em comum dos olhos. Tudo é uma questão de perspectiva e hábito. O mesmo é válido para a crença do que uma pessoa pode realizar. Se você desenvolver o hábito de ver a vida apenas de sua perspectiva, pode cometer um engano de acreditar que suas limitações são, de fato, a medida correta das limitações. O impossível motor Ford V8. Quando o Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, optou por construir um motor com 8 cilindros montados em um único bloco. Ford instruiu seus engenheiros a projetar o motor. O projeto foi feito, mas todos os engenheiros concordaram que era simplesmente impossível montar um bloco de motor de 8 cilindros em uma única peça. Ford disse, produzam assim mesmo. Mas eles responderam, é impossível. Façam, Ford ordenou, e continuem trabalhando até conseguirem. Não interessa o tempo necessário. Os engenheiros dedicaram ao trabalho. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Mais 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentaram todos os planos concebíveis para cumprir a ordem, mas o projeto parecia estar fora de questão, impossível. No final do ano, Ford voltou a conversar com seus engenheiros e, de novo, eles disseram que não havia encontrado um jeito de cumprir as ordens. Continuem, disse Ford. Eu quero e eu vou ter. Eles continuaram e, então, como que um passo de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford havia vencido mais uma vez. Henry Ford foi um sucesso porque entendia e aplicava os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo. Saber claramente o que você quer. Lembre-se da história de Ford enquanto continua lendo esse livro. Selecione as linhas nas quais os segredos de sua estupenda realização são descritos. Se fizer isso, se conseguir identificar os princípios específicos que fizeram Ford alguém rico, vai poder igualar sua realização em quase qualquer vocação que você tenha. Abre aspas. Comentário. Para os leitores que podem interpretar as atitudes de Ford como nada mais que a obstinação,
Os leitores ressaltam que, os editores ressaltam que ele empregava uma técnica que se tornou parte comum do planejamento estratégico em muitos ramos, inclusive a aeroespacial, dos computadores, da medicina e do militar. Quando lançam projetos grandes, complicados, de longo prazo, os planejadores sabem que, em certo ponto do caminho, vão precisar de componentes que simplesmente ainda não existem. O fato de, no começo, não haver um caminho para ir de A até B, não os detém. Havia muitas partes do projeto que eles podem começar agora e simplesmente presumem que, quando chegar ao ponto onde terão necessidade de uma tecnologia ou de um aparelho, terão resolvido o problema de criá-lo. E acertaram muitas vezes. Para falar de maneira simples, a técnica é saber claramente o que você quer, ter fé em sua capacidade e persistir até alcançar o seu objetivo. Porque você é o senhor do seu destino. Quando o famoso poeta William Whaley escreveu os versos proféticos, "Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele deveria ter nos informado de que o motivo pelo qual somos senhores do nosso destino e capitão da nossa alma é termos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter nos contado que é porque, de algum jeito, nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que guardamos na mente. E é como se a mente magnetizada atraísse para nós as forças, as pessoas e as circunstâncias de vida que estão em sincronia com nossos pensamentos dominantes. Ele deveria ter nos contado que, antes de podermos acumular riqueza em grande abundância, temos que magnetizar a mente com um intenso desejo por riqueza. Temos que nos tornar conscientes do dinheiro, até o desejo por dinheiro nos levar a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo poeta, Henley contentou-se em estabelecer uma grande verdade de forma poética, deixando para os que seguiam a interpretação dos significados filosóficos de seus versos. Pouco a pouco a verdade se revelou, até eu saber com certeza que os princípios descritos nesse livro contêm o segredo do domínio sobre o nosso destino econômico. Princípios que podem mudar seu destino. Agora, estamos prontos para examinar o primeiro desses princípios. E, enquanto examinamos, peço que você mantenha a mente aberta. Enquanto ler, lembre-se de que esses princípios não foram inventados por mim, nem são inventados por ninguém. Esses princípios funcionaram para milhões de pessoas, literalmente. Você também pode colocá-los para trabalhar para você e para o seu próprio benefício duradouro. Vai descobrir que não é difícil, é fácil. Há alguns anos fui o patrono da turma Salem College, em Salem, Virgínia Ocidental, e o discurso enfatizei com tanta intensidade a necessidade de ter um desejo ardente que um dos formandos se convenceu completamente e fez isso de uma pedra filosofal da sua própria filosofia. Aquele rapaz se tornou congressista e uma das figuras importantes da administração do presidente Roosevelt. Ele escreveu para mim uma carta que colocou com tantas clarezas sua opinião sobre os princípios do desejo, no princípio do desejo delineado no próximo capítulo, que eu decidi publicar sua carta como introdução desse capítulo. Ele dá uma ideia das recompensas que virão. Meu caro Napoleão, minha atuação como membro do Congresso me fez conhecer os problemas dos homens e das mulheres. Escrevo para oferecer uma sugestão que pode se tornar útil para milhões de pessoas. Em 1922, você discursou na formatura de college, Salem College, eu era um formando. Naquele discurso, você plantou em mim uma semente da ideia que foi responsável pela oportunidade que agora tenho de servir as pessoas de meu estado. Será responsável em grande medida por qualquer sucesso que eu possa ter em meu futuro. Lembro-me como se fosse ontem da maravilha descrição que você fez do método Henry Ford. O homem de pouca escolaridade, sem nenhum dinheiro e sem amigos influentes, alcançou voos muito altos. Foi, então, que tomei minha decisão, antes mesmo de você concluir seu discurso, de conquistar meu lugar, quaisquer que fossem as dificuldades que tivesse que superar. Milhares de jovens vão concluir os estudos nesse ano e nos próximos anos. Cada um deles está procurando uma mensagem de incentivo prático, como a que eu recebi de você. Vão querer saber para onde se voltar, o que fazer
para começar a vida, você pode dizer a eles, porque ajudou a minha, muita gente a resolver seus problemas. Existem hoje milhares de pessoas nos Estados Unidos que gostariam de saber como podem transformar ideias em dinheiro. Pessoas que têm que começar do zero, sem recursos, e recuperar suas perdas. Se alguém pode ajudá-las, essa pessoa é você. Se publicar esse livro, eu gostaria de ter a primeira cópia que sair da gráfica, autografado por você. Com os meus melhores votos, acredite. Cordialmente. Daquela época, em 1922, vi Jeremy progredir e se tornar um dos principais executivos da empresa aérea do país. Um grande palestrante motivacional e um senador dos Estados Unidos pela Virgínia Ocidental. 35 anos depois de ter feito aquele discurso, foi um prazer retornar a Salem College em 1957 como orador do bacharelado. Na ocasião, recebi um diploma honorário de doutor em literatura da Salem College. Comentário final. Para o começo da leitura do próximo capítulo, os editores gostaram de reforçar a declaração anterior de que você está lendo não é uma só coleção de teorias das quais você pode escolher o que quiser. Os 13 princípios de sucesso foram comprovados por experiências da vida real de uma longa lista de pessoas famosas e bem-sucedidas citadas anteriormente por Napoleon Hills. As técnicas também são praticadas e endossadas pelos especialistas contemporâneos e autores que os editores mencionaram. Seguindo a lista de Hills, mais de 60 milhões de pessoas compraram o livro que você tem agora em mãos. Se este livro teve tanto sucesso, certamente você deve dar a si mesmo a chance de trabalhar por você também. Leia. Não questione. Faça isso. Se não, se achar que ele sabe mais que Napoleon Hill, se decidir escolher as partes que você vai acreditar ou que vai seguir e não alcançar o sucesso, você jamais saberá se o fracasso resiste nesse livro ou em você. Tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar.